fechar os seus olhos, para nós falarmos com Deus, para Ele dirigir então a nossa vida. Senhor, nós queremos agradecê-lo, porque nós sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor está muito interessado em falar ao nosso coração. Sabemos também que o Senhor tem um amor por nós que é muito maior do que nós podemos imaginar. E sabemos que ao lermos a Tua Palavra e nos dedicarmos à meditação da Tua Palavra, o Senhor usa esses tempos para mexer com a nossa vida e nos fazer pessoas melhores. O Senhor usa esses momentos para nós sermos transformados. O Senhor usa esses momentos para nos equipar para a vida que nós temos pela frente. Por isso, Senhor, que este momento precioso em que nós nos encontramos aqui, que esse tempo seja dirigido pelo Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que sejamos edificados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso terceiro encontro da série Selvagem, o Deus que não se pode encaixotar. Quero, antes de nós darmos sequência aqui à nossa mensagem, quero falar um pouquinho sobre o porquê dessa série. Por que nós pensamos numa série com um nome tão diferente, um nome que não é muito usual para falar a respeito de Deus? Geralmente nós falamos de Deus que Ele é amor, nós falamos que Deus é soberano, que Ele é todo-poderoso, nós falamos que Deus nos oferece conforto, nós falamos que Deus nos oferece estabilidade, nós falamos que Deus nos oferece amor, mas poucas vezes nós falamos que Ele é selvagem. Poucas vezes nós falamos que nós não podemos encaixotar esse Deus. Nós não podemos dizer que Ele agirá de tal forma. Nós não podemos dizer que Deus não agirá de tal forma. Isso é difícil para nós, porque nós temos expectativas a respeito de Deus. Poucos param para pensar, mas muitas vezes nós criamos expectativas a respeito de Deus. As nossas expectativas não são atendidas, nós ficamos chateados com Deus. E algumas vezes já falei com algumas pessoas que essas pessoas precisavam perdoar a Deus. E isso parecia muito estranho. Como assim perdoar a Deus? Ele fez alguma coisa contra mim? Mas na verdade é um processo de perdão, porque nós criamos expectativas de que Deus fosse agir de tal forma e Ele não agiu, ou Ele agiu de forma diferente, e nós fechamos nosso coração para as coisas dele. Por isso, falar sobre um Deus selvagem tem a ver com abrir a nossa mente para possibilidades diferentes de como Deus quer interagir conosco. E nós pensamos sobre essa série Selvagem porque nós estamos num projeto de plantação de uma nova igreja. Nós iniciamos em setembro a comunidade Jardim Paulista e nós temos percebido que se nós queremos que pessoas ouçam a respeito de Deus na nossa cidade, pessoas que não são de igrejas, pessoas que não acreditam em Deus, se nós queremos que essas pessoas parem para ouvir ao nosso Deus, nós temos que nos abrir para possibilidades diferentes. Para um Deus que talvez queira fazer as coisas de forma diferente. E o quanto nós estamos preparados para isso? O quanto nós nos sentimos desafiados a ter uma caminhada com Deus onde Ele será selvagem, onde nós não teremos as nossas expectativas alimentadas por Ele, onde nós perceberemos ao longo do caminho que, na verdade, enquanto nós estamos numa estrada andando, talvez Ele virou uma esquina. E se nós não estivermos atentos, Ele virou a esquina e a gente continua reto. Continua na alameda, andando. E talvez Ele já fez uma curva. Então, como é que nós vamos nos preparar para andar com um Deus que é selvagem? Por isso dessa série. Por isso nós queremos descobrir mais dessas características de um Deus que nós não podemos encaixotar. Um Deus que é selvagem. Um Deus que não abre mão dos seus métodos,
Não abre mão da sua forma de fazer. Não abre mão do trono. Não abre mão de ser soberano. Não abre mão de ser Deus e nós sermos suas criaturas. Jamais Deus vai olhar para você e dizer, seja agora o Deus. Como naquele filme, o Todo-Poderoso, em que ele dá alguns dias, né, para aquele personagem então ser Deus. Deus não fará isso com você, porque ele não abre mão de ser Deus e ele não abre mão de ser selvagem numa situação onde nós não podemos encaixotar. Portanto, eu quero trazer algumas coisas para nós, para nossa reflexão aqui, sobre alguns princípios, nesse primeiro momento, sobre esse tema de Deus ser selvagem. O que nós podemos dizer é que Deus não se comporta da forma como nós queremos. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus está baseada no fato de que Ele tem liberdade para ser Deus, e não do nosso jeito. Se você fosse criar um Deus à sua imagem, ou da forma como você gostaria que fosse Deus, imagina a catástrofe, né, que nós teríamos. Se Deus dependesse da humanidade para criá-lo, para formar um Deus que seria soberano sobre todos, imagine que catástrofe, né, nós teríamos na face da terra. Um exemplo disso são as instituições. Muitas pessoas consideram as instituições do país, por exemplo, o Estado, a instituição que deve ser suficiente para reger a vida humana. Quando nós olhamos para as instituições, nós queremos distância delas, porque nós percebemos quão injustas são as instituições. Portanto, Deus não se deixará moldar pelas nossas expectativas, pelos nossos quereres. Ok? Esse é um princípio para nós falarmos de um Deus selvagem. O segundo princípio, não conseguimos compreender seus caminhos. Um ou outro talvez nós percebemos, mas todos os caminhos de Deus, realizar as suas coisas, realizar as suas tarefas, esses caminhos estão além da nossa compreensão. Se você está em dúvida, faça uma pequena visita ao seu passado, dos meios como Jesus usou, ou Deus usou, para mexer com a sua vida. Você compreende esses caminhos? Você entende totalmente isso? Na verdade, nós não conseguimos compreender todos os caminhos de Deus para todos nós. Mas, um princípio sobre um Deus selvagem. A sua atuação no passado, e aqui começa a vir alguma luz, a sua atuação no passado nos ajuda a perceber suas características. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós percebemos os personagens bíblicos, nós começamos então a perceber alguns princípios, alguns meios pelos quais Deus agiu. E isso nos ajuda a nos relacionarmos com esse Deus selvagem. Mais um princípio, a melhor forma de nós tentarmos entender a Deus, e isso veio da parte do próprio Deus para todos nós, foi o envio do seu Filho. Jesus é a melhor forma de nós compreendermos a Deus. Se você quer compreender mais quem é esse Deus selvagem, olhe para Jesus. Olhe o que Ele fez, como Ele fez, o que Ele falou, o que Ele ensinou, como Ele passava tempo com o Pai. Essa é a melhor forma de nós começarmos a compreender a Deus. Mas certamente você está pensando isso. Porém, não é fácil seguirmos a Jesus, pois seus caminhos são diferentes. Nós percebemos que Jesus também é uma pessoa difícil de nós seguirmos, porque os seus valores são diferentes dos nossos valores. Quando nós percebemos num título de um livro que ficou muito famoso no século passado, é bom falar século passado, mas no século passado, no milênio passado, né, um livro que chamava Em Meus Passos, o que faria Jesus? Quando você, não sei quantos já tiveram contato com essa pergunta ou com esse livro, mas se você parar para pensar, é um desafio enorme. Quando você vai falar com seu pai, ou com sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com um amigo, e você faz a pergunta, nessa situação em que eu estou, como faria Jesus? Você consegue achar uma resposta rápida e fácil e dirigida para você agir nesse momento? Porque seguir
a Jesus também tem traços de uma vida selvagem, de uma vida imprevisível, de uma vida que pode trazer um desfecho diferente do que você estava imaginando. Quando olhamos para o passado, nós nos alegramos com os feitos de Deus. Essa é uma característica importante, um princípio importante para nós pensarmos no nosso futuro. A nossa conversa hoje, no terceiro encontro da série Selvagem, Deus que não se pode encaixotar, tem o objetivo de nós falarmos um pouquinho do nosso futuro. No primeiro dia da série, nós falamos um pouquinho desse Deus selvagem ao longo da história. No domingo passado, nós conversamos sobre a atuação desse Deus no presente, como é que no presente nós podemos reagir a Ele. E quando nós vamos falar sobre futuro, uma vida ao lado desse Deus selvagem no futuro, ou seja, a partir de amanhã, que você não está lá, nós temos que lembrar que quando nós olhamos para o passado, é lá que nós vamos começar a achar a alegria e os feitos de Deus para nos motivar a continuar a andar com Ele. Eu vejo um exemplo disso que para mim é o que muda a minha vida em diversas situações, lembrando da fala de Davi. Quando Davi está diante do filisteu, de Golias, numa guerra em que o vencedor daquela batalha com o filisteu, apenas com um homem, venceria a batalha. Davi, um jovem ainda, não era guerreiro, não era um atleta, era um pastor de ovelhas. Quando está diante daquele desafio, a resposta dele diante daquele desafio foi: o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão há de me livrar desse filisteu. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ele. Como você vai andar com esse selvagem tem a ver com como você percebe o seu passado, as alegrias que Deus já trouxe na sua vida, mesmo nos caminhos que você não compreende. Por isso eu convido você já a começar a se alegrar com as coisas do seu passado, da sua vida, em que você percebeu a mão de Deus sobre você. Uma coisa que eu gosto de fazer, uma prática que eu gosto de fazer, no meu aniversário eu gosto muito de passar algum tempo lembrando a minha história, lembrando a minha vida, lembrando as coisas que Deus fez comigo, as coisas como Ele lidou comigo em determinadas situações, como eu vim parar onde eu estou. E eu vou percebendo quantas coisas Ele foi construindo ao longo da história. E eu gosto muito de fazer isso no meu aniversário, porque o meu coração se enche de gratidão pela vida que Ele me deu. Portanto, uma forma de nós observarmos então nossa vida com esse selvagem no futuro é a gente lembrar do nosso passado, como Ele fez isso no nosso passado. Porém, uma outra forma também boa e importante, nós temos que agregar essa forma também ao exame do nosso passado, é no presente nós buscarmos exercer a fé. E nós falamos disso na semana passada. Que fé? A fé em Jesus Cristo, até o ponto de nós pegarmos fogo. Esse foi o coração da mensagem da semana passada. Que fé? A fé em Cristo, que nos faz pegar fogo. Hoje, nós somos desafiados a pegar fogo. Fogo pelo relacionamento que nós temos com Cristo. Um relacionamento apaixonado, de comunhão, de ouvir a sua voz, de ser restaurado por Ele, de se alegrar com a sua voz. Portanto, além da revisão do passado, cuidar do seu presente, para que você esteja sadio hoje. Porque senão não dá para falar de futuro ao lado desse Deus selvagem. E no futuro? Como será nosso futuro se Deus comandar nossa vida? Você já se fez essa pergunta? Como você vai viver os próximos 3 anos? Como será daqui 10 anos? O que você estará fazendo daqui 20 anos? Ou menos, 10 anos, 5 anos? Se você ouvir esse Deus selvagem, será que a sua vida continuará como está?
Se você permitir que o comando de Deus, que é um Deus que nós não podemos encaixotar, se Ele conduzir a sua vida, o que será que vai acontecer com você? Onde você estará morando? Com quem você estará morando? Com quem você estará trabalhando? Você consegue responder essas coisas? A verdade é que nós não sabemos por quais caminhos Ele nos fará andar. Quem pode dizer por qual caminho Deus nos fará andar? Mas sabemos que algumas coisas, nós podemos saber algumas coisas sobre os propósitos de Deus para nós. Essa é aquela hora que você não olha para o slide, você ouve a minha voz porque o slide está errado. Mas sabemos algumas coisas sobre os propósitos de Deus para nós, para a nossa vida. Não precisava nem ter falado, vocês não tinham percebido. E é por isso que eu quero agora fazer uma imersão com você. Eu quero pedir a sua permissão para falar ao seu coração, conduzir o seu coração pelas palavras de Davi a respeito do futuro. Como é que Davi descobriu a forma de viver ao lado do selvagem? E olha que Davi foi um personagem, uma pessoa que viveu esses caminhos alternativos, inesperados de Deus. Morou em cavernas, foi rei do seu país, lutou com um gigante, foi perseguido por um exército, teve a oportunidade de matar o seu maior inimigo e não matou, estava com a faca dentro da barraca do seu maior inimigo, e ele percebeu a voz de Deus dizendo que ele não deveria atingir o ungido do Senhor, que era Saul. E ele retira a espada e volta para o seu caminho de ser perseguido por Saul e o seu exército. Davi tem muitas coisas para nos ensinar. Por isso eu convido você, se você está pensando sobre o seu futuro, o que será da sua vida, se você se entregar a esse selvagem. Nós não temos a resposta de quais caminhos Deus usará para conduzir a sua vida. Mas nós temos alguns princípios, nós temos algumas características, alguns propósitos, e que Davi nos ajuda a perceber isso. Portanto, Davi diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o selvagem pastoreia a nossa vida, quero dizer a você, em primeiro lugar, nada vai te faltar. Eu preciso muito que você deixe no seu coração essas palavras entrarem. E você dizer ao Senhor, até mesmo em pergunta: Senhor, não faltará mesmo nada? Porque o que Davi está dizendo pela experiência própria é que quando o Senhor é pastor, de nada nós teremos. Talvez você está pensando: puxa, não vai me faltar um prédio na Avenida Paulista? Não vai me faltar um carro? Então, a verdade é que quando o Senhor é o nosso pastor, Ele trata o nosso coração de uma forma que os nossos desejos passam a ser supridos pela simples presença dEle. Ele é o nosso pastor. Do que terei falta? Nada me falta. Davi também nos ensina que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Uma das impressões que nós temos quando nós falamos: puxa, um Deus selvagem vai conduzir minha vida. Nós já pensamos logo na trilha que fizemos ontem, em Atibaia. Perrengue danado, né? Quase o pessoal não levanta hoje. De tanta dor na perna. Mas o fato é que nós ficamos imaginando que um Deus selvagem, claro, vai levar a nossa vida no maior estresse possível. Vai nos conduzir por um caminho onde o conforto ou algum tipo de descanso não será suficiente ou necessário.
Porque Ele vai estar sempre agindo e fazendo coisas, tratando, me empurrando para um lugar, para o outro, porque Ele é selvagem. Ele não pode ser encaixotado. Mas a verdade é que o propósito de Deus em agir na nossa vida sempre será, pasme, sempre será para nos conduzir por pastos verdejantes. Para fazer o quê? Leva-me junto para das águas de descanso, para nós descansarmos. Quando Ele começa a propor caminhos que parecem selvagens, na verdade, o que Ele está querendo é tratar a nossa alma, para nós realmente descansarmos aqui no que nós somos criados assim. Pode ser que os caminhos sejam doloridos, pode ser que no meio tenham espinhos, tenham flores, mas o propósito é conduzir você para as águas tranquilas, onde você terá a sua alma refrigerada. E Davi fala: refrigera a alma. Eu quero andar como um selvagem que refrigera a minha alma. Porque a vida que nós temos é selvagem. E o que ela causa em nossa vida e na nossa alma é uma agitação sem fim. Tente suprir a sua vida com qualquer coisa sem Deus, e você perceberá que a sua alma continuará aflita. Mas Deus, esse selvagem, que nós não podemos encaixotar, que não se permite ser dobrado por nós, nos conduz por caminhos, por estratégias, por atividades de refrigério da alma. E quem já viveu o refrigério da alma não troca isso por nada. Quem já viveu o refrigério da alma não quer aceitar outras coisas. E se aceita alguma coisa no meio do caminho, fala: quando eu vou ter de volta a minha alma refrigerada? Porque é isso que importa. Quando nós descobrimos a Deus, quando nós temos intimidade, comunhão com Ele, quando nós percebemos Deus curando as nossas feridas, e nós saímos da Sua presença e percebemos outras coisas, o que é urgente para nós é voltarmos para os braços dele. Porque Ele é o único que pode refrigerar a nossa alma. E Ele é selvagem. Eu penso que é por isso que Ele consegue. Porque se nós limitássemos o caminho, nós continuaríamos feridos, machucados, aflitos. Mas porque Ele muda a direção, porque Ele age como um vento e nos conduz com amor para o refrigério da alma. Davi ainda diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por veredas de justiça. Uma outra coisa que tem a ver com o cuidado de Deus para nós. Você que já foi bastante justiçado, ou seja, que a justiça já tomou conta da sua vida, você sabe como é bom andar por caminhos de justiça. Porque os caminhos de injustiça são contra a vida. Eu gosto muito de pensar a justiça exatamente nessa outra expressão que tem a ver com estar perto. Justo é aquilo que está colado a alguma coisa. Uma camisa justa, ela está muito colada ao corpo. Um caminho justo diante do nosso país, Brasil, tem a ver com nós estarmos colados à nossa Constituição. Ou seja, a forma como foi feita está exatamente como na lei, ou seja, foi feita justiça. E a justiça de Deus? A justiça de Deus tem a ver com nós estarmos justos a Ele, junto dEle, perto dEle. Esses são caminhos de justiça. Caminhos em que nós não percebemos muito bem a direção, mas percebemos que Ele está justo de nós. Guia-me por essas veredas de justiça por amor do Seu nome. E Davi vai dizer ainda: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E Davi aqui faz um exercício muito interessante, porque ele não está dizendo que os caminhos desse selvagem nos livra tão somente das coisas mais leves, das aflições de alma, mas também quando nós estivermos passando por caminhos em que nós corremos risco de perder a nossa vida. E ainda que os teus caminhos, Senhor, se pareçam com a morte,
nós poderíamos dizer em outras palavras. Você já imaginou a sua vida sendo comandada por um Deus selvagem? E pode ser que Ele inclua na jornada da sua vida um caminho que se pareça com princípios de morte, com sombras da morte. Pois bem, esse Deus selvagem pode ser que coloque isso na sua vida. Cada um tem uma história. E essa história é escrita por Deus, direcionada por Ele. Mas Davi está dizendo, ainda que eu ande por esses caminhos, ele diz, não temerei mal nenhum. Quando eu olho para esse texto, o que me vem à mente é o seguinte: existe uma passagem nas Crônicas de Nárnia, que eu acho fantástica, em que os personagens contados ali por C.S. Lewis estão ao longo na verdade um jovem está sobre um cavalo, viajando à noite, cansado, e à medida que ele está andando à noite, já perdendo a visão, ele percebe um bafo e alguns ruídos à sua volta. E isso assusta o cavalo e, na verdade, auxilia para que o cavalo vá mais rápido. E vai mais rápido, e vai mais rápido. E de vez em quando esse ruído sai, esses barulhos e esse bafo, de repente volta. E o que é interessante, e C.S. Lewis é extraordinário nisso, ao contar essa história, ao criar essa história, é que quando esse menino atravessa e começa a clarear e ele olha para trás, na verdade ele passou por um caminho de vale dos dois lados, e ele, mesmo sem enxergar, ele não caiu nem para a esquerda, nem para a direita. Porque Aslan, o leão, o livrou da morte. E ele estava andando pelo vale da sombra da morte, sem temer. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Eu não temerei passar por esse vale. Na verdade, eu imagino quantas vezes nós já passamos pelo vale da sombra da morte e nem percebemos. Porque, na verdade, Ele nos livrou da queda da esquerda e da direita. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ainda diz, Davi ainda vai dizer, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso tem a ver com as formas como Deus tem para nos pastorear. Como é que um pastor cuida da ovelha para que ela volte para o caminho? Existe alguma técnica, inclusive, para fazer com que as ovelhas permaneçam no aprisco, no lugar seguro. Quando a ovelha é muito danada e ela quer pular as cercas, ela quer ir embora de lá, o pastor vem e faz uma fratura nas pernas. Com o seu cajado ou com o seu bordão, para que ela não fuja, para que ela não vá para perigo mais. Ao mesmo tempo nós falamos assim, puxa, mas isso dói, não? Está certo isso? Lembre-se que essa pancada, esse machucado, na verdade, são consolos, não feridas profundas para que você morra. Porque o cajado e o bordão servem de consolo desse Deus selvagem. Você nem entende. Por que eu estou apanhando? Se um marido fala isso, por que eu estou apanhando? Na verdade, a esposa vai dizer, eu não sei porque eu estou batendo, mas você deve saber porque você está apanhando. Porque a rotina deve ser essa. Em casa não é essa. É verdade, não é essa. Acredite em mim. E Davi vai dizer mais. E aqui ninguém quer fazer isso. Mas olha que interessante. Davi diz, preparas-me. Davi agindo como um selvagem, um Deus que nós não podemos encaixotar. E Davi, então, sente-se encorajado, certamente, por já ter sobrevivido aos vales da morte. E ele, então, fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Talvez você esteja pensando num exército inimigo, talvez você esteja pensando num poder econômico, para quem você deve, mas talvez sejam os adversários internos. Talvez seja o seu próprio coração, seus próprios conceitos, seus próprios paradigmas,
Talvez estes sejam os seus maiores adversários. Mas nós fugimos dessas coisas. Nós não queremos tocar nessas áreas. Nós preferimos tratar dos problemas dos outros, das falhas dos outros, e não da nossa vida. Não das coisas que nós fazemos errado. Das coisas que nós criamos em nós e está nos atrapalhando a viver e a perceber esse Deus. Você tem coragem de falar isso para um Deus selvagem? Prepara ali uma mesa para eu estar de frente com aqueles que intentam contra a minha vida, inclusive se for eu mesmo. Será que nós estamos preparados para isso? E Davi ainda continua, e você acha que está acabando e tem mais. E ele vai dizer: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aqui já vem um processo de encerrar esse salmo. Davi já vem num processo de se permitir, então, Deus selando a sua vida com o óleo, e que tem um simbolismo todo rico, e que tem a ver com a bênção de Deus correndo sobre ele, que tem a ver com a limpeza de Deus na sua vida, que tem a ver com superar os seus adversários, que tem a ver com passar pelo vale da sombra da morte, que tem a ver com encontrar descanso para a sua alma. E esse óleo que desce da parte de Deus sobre ele, que vai limpando todas as coisas, Davi vai dizer: unges-me a cabeça com esse óleo. E aqui essa conclusão da frase, dizendo: o meu cálice transborda. Que coisa boa! Quando ele desce com esse óleo, selando, nos purificando, cuidando da nossa vida, nos fazendo superar caminhos que nós jamais havíamos planejado. Davi vai dizer a respeito do cálice que transborda. O cálice que transborda não tem a ver simplesmente com o cálice de vinho que ele usava, mas tem a ver com o cálice interno, o seu coração, a sua alma, a sua vida, o seu ser, que transborda de alegria, que transborda da presença de Deus, que transborda de satisfação. O meu cálice transborda. E a minha pergunta aqui para você é: você tem hoje condições de dizer que o seu cálice transborda? Que na sua vida há aqui aquela força que vai além da sua força, mas que vai subindo e o cálice vai enchendo, e a sua vida está tão cheia que ela está transbordando? Porque isso tem a ver com o agir desse selvagem na nossa vida. Nós vamos percebendo o nosso cálice transbordando à medida que nós vamos deixando que a nossa vida seja domada por este selvagem, ao contrário de nós domarmos o selvagem. E aí Davi vai dizer: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é apenas um dia, mas todos os dias da minha vida. Eu terei na minha companhia, amarrado ao meu pescoço, tanto a bondade de Deus quanto a sua misericórdia, que vai seguir a minha vida por todos os dias. E ele conclui: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E este final, para mim, é muito a volta do primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque na casa do Senhor não falta mantimento. Porque na casa do Senhor não falta aquilo que nós precisamos. E eu habitarei nessa casa não apenas hoje, mas durante todo o meu futuro. Durante todo o meu futuro, eu habitarei nessa casa. Essa casa que não é minha. Essa casa que não tem as minhas regras. Essa casa que não foi construída conforme a minha vontade. Nós amamos pensar no que tipo de apartamento nós queremos viver, qual casa de campo nós deveríamos viver, como seria a lareira, como seria a piscina. Mas na casa do Senhor, Ele constrói aquilo que é importante. E se nós não nos colocarmos no desafio de sermos governados por um Deus selvagem, nós nunca vamos habitar nessa casa. Essa casa dele, essa casa que tem o que nós precisamos, onde nós não teremos falta de nada. E aí, para concluir essa mensagem, incômodos futuros. O que será que viria pela frente
se você hoje dissesse a ele, a esse selvagem: pode conduzir a minha vida? Quero muito voltar à pergunta que eu te fiz: posso conduzir seu coração? Se você ainda deixar que eu conduza o seu coração, pergunto para você: você está preparado, preparada pelos incômodos que virão? Caso o Senhor conduza a sua vida, você hoje consegue afirmar isso ao Senhor? Porque existem coisas que Deus quer fazer. Quero encerrar essa mensagem falando um pouquinho do momento que nós estamos vivendo como igreja cristã e do porquê que nós estamos plantando uma nova igreja. E uma nova igreja que tem uma característica: nós queremos ter uma forma como Deus quer de nós, não do nosso jeito, mas como Ele quer. Por quê? Não sei quantos já têm percebido, mas o cristianismo foi retirado do coração da cultura. Não sei se você já percebeu, mas os valores que regem a nossa cultura não são mais os valores cristãos. E existe um grupo muito forte no nosso país, não sei se é tão forte assim, mas tem um grupo lá no nosso congresso, né, os ditos evangélicos, a bancada dos evangélicos, lutando para que os valores cristãos voltem para a instituição Estado. Porque, na verdade, muitos desses valores já estão colocados à margem da sociedade. A sociedade já não aguenta falar de valores cristãos. Você vai falar sobre aborto, sobre casamento heterossexual, como é que a sociedade, principalmente o nicho que mais está atuando nas mídias, nas instituições, já conseguiram lidar com isso, estão tentando convencer o resto da população que ainda tem traços cristãos para abandonar essas coisas. A verdade é que isso no Brasil a gente percebe isso, mas no mundo, no Ocidente, nós já percebemos que esses valores cristãos já foram colocados à margem da sociedade. Nós já somos, como diz o pastor Tim Keller, hoje a igreja está no cativeiro da cultura. Ela não está na cabeceira da cultura, ela está no cativeiro. Já foi colocado de lado. E talvez você esteja olhando para isso, que eu estou dizendo, e falando: puxa, que difícil, que complicado. Quer saber uma boa notícia a respeito disso? O período em que a igreja viveu, os melhores anos de proximidade com a vontade de Deus, foi o período em que ela estava à margem da sociedade. Alan Hirsch vai, numa pesquisa realizada, ele vai responder uma pergunta, duas perguntas. Quantos cristãos tinham no ano 100 depois de Cristo? E nas suas pesquisas ele chegou ao número de 20 mil cristãos. Aí ele vai para a segunda pergunta: quantos cristãos tinham no ano 312 depois de Cristo? E aí então ele chega ao número de 20 milhões. O cristianismo cresceu do ano 100 depois de Cristo a 312 depois de Cristo, de 20 mil, um número pequeno de pessoas, a 20 milhões. Agora pasmem, nesse período não existiam seminários teológicos para formar pastores. Nesse período não havia liderança ordenada, pastores que podiam só eles ministrar a Santa Ceia. Pasmem mais, nesse tempo não havia nem a Bíblia fechada como um livro. Como é que esses cristãos viviam? Eles viviam de... vamos contar mais. Eles eram proibidos de se reunirem. Talvez você esteja pensando: faz muito tempo isso, né, pastor? Fala algum exemplo atual. Então eu vou te dizer da China. Quantos anos em que a igreja cristã foi banida, tornou-se ilegal,
Houve perseguição. Os líderes principais, os líderes carismáticos, os líderes fortes foram mortos. Pergunta como está a igreja da China hoje. É a igreja que mais cresce no mundo. Como eles viveram isso? Só tem uma resposta. Quando nós nos abrimos para os caminhos de um Deus selvagem, Ele começa a nos levar por caminhos alternativos. Ele começa a tratar a nossa vida e nos levar por caminhos que não parecem ter lógicas, mas Ele vai fazendo a sua obra acontecer. E eu coloco para você hoje, além dos seus incômodos pessoais, os incômodos de ser igreja. Porque Deus não trata a nossa vida sem nos tratar de forma coletiva. Ele não está interessado em transformar você num indivíduo isolado, uma ilha no mundo, mas Ele está interessado em tratar você junto com outras pessoas para ser o seu povo na face da terra. E o incômodo que eu coloco para você, e tem tudo a ver com a nossa série, o que nós estamos querendo com essa série selvagem, Deus que não se pode encaixotar, é: quais serão os caminhos que Deus nos conduzirá como comunidade de Paulista? Eu amarei ver os nossos caminhos na margem da sociedade, guiados, mesmo que nos proíbam, mesmo que os recursos acabem, mesmo que nós não tenhamos lugar para nós nos reunirmos, mas que nós percebamos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele vai nos conduzindo por esses caminhos. Portanto, termino com essa pergunta mais uma vez. Hoje, você consegue responder a Ele? Pode conduzir a minha vida, mesmo com os incômodos. Eu prefiro ser liderado por um Deus selvagem. Se você quer fazer essa oração, eu quero te dar alguns segundos para isso. Ninguém é obrigado. Deus nunca obrigou ninguém. Nunca. Mas Jeremias fala que ele é sedutor. Tu me seduziste e eu fiquei seduzido. Eu estou facinho para ele hoje. Que ele me seduza. Que ele seduza você. Porque eu acredito que esse é o melhor caminho para você. Então, convido você, feche seus olhos. Pode dar a ele a resposta que você tiver para dar. Não precisa ser apenas que quero que ele te lidere. Mas responda com sinceridade aquilo que ele te pergunta nessa noite. Senhor, nós queremos agradecê-lo, porque o Senhor traz as condições do Salmo 23 para os dias de hoje. Obrigado porque o Senhor atua em nossa vida dessa forma. Pai, todos os que hoje disseram ao Senhor que estão preparados para viver a sua liderança, sendo o Senhor um Deus selvagem, que o Senhor confirme cada dia as palavras que falaram hoje e o sustente pela sua mão, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e os conduza, Pai, para viver para sempre na sua casa. Que eles habitem, que eles não apenas estejam de passagem, mas que eles habitem a tua casa, hoje e para todos sempre. E ajude os outros, ó Pai, que não conseguiram fazer essa oração. O Senhor tem tempo e tem um amor que é suficiente para ajudá-los todos os dias também.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.